meditação. A partir do versículo de número 23. 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 23. Vamos fazer uma breve meditação da palavra do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Assim é a palavra do Senhor. Temos aí, portanto, 2 novilhos, e escolha um novilho para si, e cortem em pedaços, e disponham sobre a lenha, e não coloquem fogo por baixo. Eu prepararei outro novilho, e disporei sobre a lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai, vós, o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja esse Deus, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: está bem falado. Elias disse ao profeta de Baal: escolhei um novilho para vós, preparai primeiro, portanto vós sois muitos, e clamai o nome do vosso Deus, porém não coloquem fogo por baixo. Deixa eu pular alguns versículos aqui, uma leitura fica muito grande. 27. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus. Ou está conversando, ou está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto, cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, até o sangue derramou sobre ele. Pulando mais alguns versículos, Elias disse ao povo: chegue perto de mim, versículo 30. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo seu nome. Aleluia, somente até aqui. Senhor nosso Deus, nós te damos graça por essa oportunidade de estar na tua presença, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Deus, fala conosco nessa noite, querendo ouvir a tua palavra, não aquilo que eu preparei, não aquilo que eu meditei, mas aquilo que o Espírito Santo quer transmitir aos nossos corações na noite desse dia. Seja conosco, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, podemos nos assentar. Queridos, estamos diante de uma palavra aqui, de um profeta muito famoso, conhecido com o nome de Elias. Elias, um grande homem de Deus, através desse profeta, muitos milagres aconteceram. E um certo dia, houve um desafio, quem sabe proposto por Elias mesmo, onde a proposta era descobrir quem era o verdadeiro Deus, o Deus a qual nós servimos, ou quem sabe, o Deus conhecido como Baal, daquela região ali. Fizeram então um altar, e a intenção dos profetas era sacrificar ali aquele animal, porém não poderia colocar fogo. Quem fosse o verdadeiro Deus, nosso Senhor ou Baal, responderia com fogo. A proposta parecia ser legal para os profetas de Baal, afinal de contas, eram 450 profetas. Parecia que ele está perdido, 450 contra um profeta, a maioria do outro lado. A Bíblia vem narrando a história, então, que foi feito um desafio, e Elias deu a oportunidade para que os profetas de Baal começassem o primeiro sacrifício.
E a Bíblia vem falando que durante toda a manhã, eles montaram o altar e rodearam em volta do altar, clamando por Baal. Ao aproximar-se do meio-dia, nada tinha acontecido. E Elias, então, segundo a Bíblia, começa a zombar daquele povo, começa a criticar daquele povo. Clame mais alto. Quem sabe Baal está viajando. Quem sabe Baal está conversando com alguém. De repente ele saiu para meditar. Clame mais alto. E aquele povo, então, a Bíblia fala que eles começaram a retalhar o seu corpo com facas. Começaram a se cortar, derramando sangue em sacrifício a Baal. Quando eu olho para minha esposa e vejo ela sorrindo, eu vejo que ela lembra do desenho e a voz lá do tradutor é mais ou menos assim: "Ó Baal!" E começa a clamar por Baal, começa a gritar por Baal, mas nada acontece. Elias então falou: chega, agora é a minha vez. Vamos observar o altar. Elias, a Bíblia fala que ele consertou o altar. Afinal de contas, 450 pessoas em volta de um altar ia detonar o altar, normal. Ele consertou o altar, buscando ali 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ao consertar o altar, colocando ali o animal, Elias fez algo que deixou o povo nervoso. Era um deserto e faltava água. Elias, então, mandou derramar água em cima do altar. Estranho, não? Deveria descer fogo no altar, ele agora derramava água em cima do altar. Quando eu olho para a Bíblia, a água traz a simbologia do Espírito Santo. Se não tiver Espírito Santo no altar, não tem fogo para descer. Não desce o fogo se não tiver o Espírito Santo na vida da pessoa no altar. E aconteceu então que o Senhor respondeu a partir de uma simples frase dita por Elias: Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Se apresente para esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero meditar um pouco com os irmãos. Eu fiz essa introdução falando sobre o altar. É preciso consertar o altar. É preciso ter a presença do Espírito Santo no altar para que o milagre venha acontecer. Mas na realidade eu quero falar sobre 4 tipos de altar existentes na Bíblia, além desses altares. Altar, a gente lembra de mesa de sacrifício, a gente lembra desse espaço aqui, onde é usado para adorar a Deus, é usado para trazer testemunho, é usado para glorificar o nome santo do Senhor. É um exemplo de altar, um lugar de adoração, um lugar onde constantemente viemos para buscar ao Senhor. Eu já vi pessoas, eu acho interessante, em uma igreja, eu não me lembro qual, eu acho que lá em Goiânia, um irmão, sim, em Goiânia, ele gostava de quando em quando chegar na frente do altar, se ajoelhar e fazer uma oração. Era o estilo dele. Então, o altar é lugar de busca, é lugar de buscar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Primeiro altar que nós vemos ali registrado na Bíblia é quando Caim e Abel foi sacrificar as suas ofertas ao Senhor. A Bíblia registra como o primeiro altar. Mas para que eles vieram a fazer esse altar, acreditamos que eles aprenderam com seus pais. Então, provavelmente, Adão e Eva já criavam altar para adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 4 tipos de altar, então, existentes na Bíblia, e nós vamos fazer um paralelo desses altares em nossas vidas. O primeiro altar que eu trago aos irmãos é o altar de agradecimento. Você tem tido motivos para agradecer ao Senhor, você tem ido ao altar do Senhor agradecer por aquilo que Ele tem feito na sua vida? Noé, ele criou um altar
Um altar de agradecimento, quando nós lemos em Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 20, diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Noé, então, ele agradeceu ao Senhor, construindo um altar. Que motivo tinha Noé de agradecer ao Senhor? Noé, ele fora salvo de uma destruição. Ele fora salvo, somente ele e a sua família fora salvo da destruição que o Senhor havia predito. Então, após Noé se desembarcar, a Bíblia vem falando que ele construiu um altar em agradecimento ao Senhor. Você tem agradecido a Deus pelos livramentos a qual Ele tem te colocado na sua vida? Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida? Ou você tem parado apenas para poder murmurar as tribulações que têm acontecido? Através das lutas vem a vitória. Através das dificuldades vem a bonança. Mas o fato é que não existe vitória sem uma luta. Você tem agradecido a Deus? Até mesmo pelas suas lutas? Ah, mas como que eu vou agradecer pelas lutas? É não reclamando, é não murmurando. Quando você não reclama, quando você não murmura, você está agradecendo ao Senhor no momento da luta, no momento da tribulação. Primeiro altar, altar de agradecimento. Aleluia. Segundo altar, altar de clamor ou invocação. É o altar de Isaac. Gênesis 26, 25. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali ele armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Isaac havia recebido do seu pai, Abraão, havia recebido heranças do seu pai. Agora ele estava migrando de um lugar para o outro. Isaac abria um poço, via o inimigo, tampava o poço, via o inimigo e guerreava contra Isaac e contra os seus servos. Isaac saía daquele local, ia para outro lugar, e a mesma coisa acontecia. Isaac não tinha paz com os filisteus, a Bíblia vem nos contando essa história. Isaac estava em guerra com os filisteus, até que chegou em um último lugar, armou um poço e ali ele teve paz. Isaac então construiu um altar ao Senhor, clamando ao Senhor, invocando ao Senhor. Senhor, até quando, Senhor, vou viver na tribulação? Você tem colocado as suas tribulações no altar diante do Senhor? Você tem clamado ao Senhor pelas suas dificuldades ou você tem reclamado com as pessoas que estão ao seu lado as suas dificuldades? Nós temos a facilidade de clamar para A, para B, para C e nunca para D, para Deus. Temos a facilidade de contar os nossos problemas todos na rede social. Mas não colocamos um altar perante o Senhor e falamos: Senhor, senta aqui nesse altar, vamos conversar. Está difícil, Senhor. A prova está doendo, Senhor. A prova está grande, Senhor. Tem misericórdia. Tem lançado esse altar ao Senhor, um altar de clamor, um altar de invocação, pedindo ao Senhor a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo disse em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Ele mesmo disse: vem, fala comigo, conta para mim as suas dificuldades, conta para mim a sua luta, conta para mim o que tem tirado o seu sono. Eu vou te responder, eu vou te ajudar. Clama a mim, clama a mim. Aleluia. Glória a Deus. Clamar é suplicar, pedir insistentemente. Clamar não é pedir uma vez: Senhor, você está vendo a minha luta, Senhor? Você está vendo a minha dificuldade? Amém.
Clamar não é isso. Clamar é clamar hoje, é clamar amanhã, é clamar depois da manhã, é pedir de novo, e de novo, Senhor, tem misericórdia de mim. É rogar, é implorar, é dizer em alta voz, é gritar, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me tira dessa luta, me ajuda a passar nessa luta. Aleluia. Terceiro altar, o altar da adoração. O altar lembra Manoá e sua esposa. Quem foi Manoá? Manoá, pai de Sansão. De repente, Juízes 13, 20, e sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E vendo Manoá, sua mulher, caíram em terra sobre o seu corpo. Altar da adoração. Manoá e sua esposa receberam a notícia que seria pai de um filho especial, de um filho que livraria o povo de Deus dos filisteus, um filho que teria a força de um anjo, a saber, Sansão. E isso muito alegrou aos pais que teriam um filho escolhido por Deus, um filho a qual fora colocado sobre a sua vida o voto nazireado. De repente, então, Manoá, juntamente com a sua esposa, faz um altar em adoração ao Senhor. Faz um altar em agradecimento ao Senhor. E aí ele se derrama no altar adorando a Deus. Você tem adorado a Deus pelas bênçãos a qual Ele tem colocado na sua vida? Você tem exaltado ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem colocado sobre as suas mãos? Adore a Deus. Adore ao Senhor. Exalte a Ele. Faça um altar para Ele. Senhor, eis aqui o meu altar. Eu estou adorando ao Senhor. Te glorifico pelas suas misericórdias, a qual o Senhor tem sido para comigo. E quarto altar, eu já finalizo, nós vamos já entrar no ato da nossa Santa Ceia. Quarto altar é o altar da substituição. Esse é o altar que nenhum de nós devamos ter em nossa vida. O altar da substituição, o altar de Arão. Êxodo 32, 5. E vendo Arão isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Por que o altar que nós não devemos ter em nossa casa? De repente, Arão, sendo pressionado pelo povo, porque Moisés havia subido ao monte para falar com Deus, e já quase 40 dias, e Moisés não descia. E o povo começou a pressionar Arão. Arão, Moisés morreu. Arão, Deus abandonou. Deus nos abandonou. Vamos fazer um altar. Vamos fazer um outro Deus para nós. E foi pressionando a fim de que Arão não conseguisse segurar. Arão, então, permitiu e pediu para que as pessoas dessem tudo que eles tinham. Colar de ouro, pulseira de ouro, brinco de ouro. De repente, pegou todo aquele ouro, lançando na forma, fizeram um bezerro e trouxe para adoração. Amanhã será festa ao Senhor nosso Deus. Misericórdia. O altar da substituição. Esse é o altar que nós não devemos ter em nossas vidas. Arão não aguentou a pressão do povo. Esse chamava por um Deus, ainda com a idolatria em seus corações. Arão aceitou criar um bezerro de adoração. Toda vez que nós fugimos da Bíblia, dos princípios bíblicos, nós começamos a criar altares de substituição em nossas vidas. Começamos a colocar outros tipos de altares no nosso meio. Quer ver um exemplo? Como é fácil, como é muito mais fácil ficarmos 4, 5, 6 horas diante de um altar chamado televisão, diante de um seriado,
e temos a dificuldade de ficar meia hora lendo a palavra do Senhor. Como é fácil ficarmos horas e horas assistindo vídeos no YouTube, Facebook, outras plataformas digitais. Ficamos horas e horas assistindo e temos dificuldade de dobrar o joelho ao altar santo, clamar pelo Senhor. Sabe o que eu descobri? Nós não somos contra a televisão. A televisão é um meio de comunicação bacana. Porém, há muita podridão. Sabe o que eu descobri? Esse altar chamado televisão, que foi um crente que inventou a televisão, foi um crente. Ele é cristão da igreja, os mormons, nós temos como seita, mas é uma igreja cristã. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi um mormon que criou, que inventou a televisão, um americano. Então foi um mormon que inventou esse altar. Por que eu chamo de altar? Porque é uma coisa que sentamos e reverenciamos. Reverenciamos no que nós gostamos. Quem gosta de futebol, reverencia o futebol, fica horas na frente de futebol. Quem gosta de novela, até briga. Sai da frente, eu quero ver a cena. Meu Deus! Ou o melhor ficou para amanhã. Não vou poder, não vai dar para ir no culto amanhã. Eu tenho que ver o que vai acontecer com ela. Eu tenho que ver. É vingança. Não, merece. Eu tenho que ver amanhã. Não tem como na igreja amanhã. Amanhã depois eu estou na igreja. Então é o altar que nós reverenciamos. É o altar da substituição. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e não venhamos colocar esse altar na nossa casa. Ou seja, quando eu digo não colocar esse altar na nossa casa, é colocar isso como prioridade, esse altar como prioridade. Porque altar é aquilo que você respeita, que você reverencia. Eu vou pegar a Bíblia e vou ler, eu estou reverenciando a palavra do Senhor. Eu vou louvar o Senhor com hino, eu estou reverenciando o altar do Senhor. Agora eu posso assistir televisão, eu posso ver vídeo, posso, desde que isso não mine meu tempo, isso não seja substituído no tempo de adorar o Senhor, no tempo de exaltar o Senhor, nos meus altares a qual eu busco ao Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia.